O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Rodrigo, vocês que aqui estão no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, essa casa de clemência e bondade, vocês que nos acompanham pela Rede Minas, pela TV Horizonte e também pela nossa Rádio América e canal no YouTube. Meus caros, neste dia no qual o Senhor fez para nós, e é tão bonito, nessa manhã tão ensolarada, que aqui do alto da Serra da Piedade podemos ver tão longe. Permitam-me olhar com atenção para a figura deste homem que se encontra com Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, dos versículos 31 a 37. A princípio é necessário que nós entendamos uma coisa fundamental. Hoje, nós, graças a Deus, temos recursos para a educação e para o auxílio àqueles que nasceram sem escutar e, portanto, não falam. Hoje, graças a Deus, nós temos um processo de vocalização que facilita muito a comunicação daqueles que, por uma deficiência auditiva, teriam uma realidade muito própria, como esse rapaz, narrado no Evangelho de Marcos. Se hoje, graças a Deus, nós temos a linguagem de sinais e aqueles que se dedicam a ela, se nós temos o processo de vocalização, onde, pela leitura labial, eles também conseguem emitir palavras e se comunicar, naquele tempo, isso não existia. No tempo no qual Marcos escreve o encontro deste homem que é surdo e que fala com dificuldade com Jesus Cristo, um homem que não escutasse e não falasse, ele teria somente uma realidade de compreensão do mundo, aquela que ela conseguisse enxergar, aquela que ele visse. E nós sabemos muito bem que nem sempre aquilo que os nossos olhos veem correspondem com a verdade e com a profundidade que as coisas merecem ser observadas. É fato que nós podemos olhar gestos de algumas pessoas e acharmos que elas estão simplesmente agredindo as outras ou estão discutindo. Mas quando nós escutamos, nós podemos inclusive ver que pode ser uma conversa mais acalorada. Como, por exemplo, me perdoem, na minha família nós somos muito discretos, todos nós falamos muito baixo.
E as pessoas podem achar que nós realmente estamos brigando, mas na verdade, quando você escuta, você percebe. E sabem por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque a imagem desse homem não é a imagem de alguém que simplesmente precisa voltar, passar a escutar e precisa falar. Por favor. Me perdoem, só um minuto. A rinite alérgica, quando ataca, é terrível. Me perdoem, mas... Então, esse homem, ele, obviamente, pelas próprias circunstâncias do tempo e a própria compreensão, aonde alguém que não enxergasse ou não falasse, ou tivesse alguma deficiência ou alguma dificuldade física, ele seria um pecador. Ele primeiro já carrega a marca de um suposto pecado. É a compreensão do tempo. Hoje não entendemos assim, mas naquele tempo, olhar o passado e julgá-lo com as mesmas categorias que nós temos hoje é um erro. Era um modo com que essas pessoas conseguiam compreender a vida. No futuro nós seremos julgados também pelas nossas opções. Eu espero que sejamos julgados com acertos e com menos erros do que os nossos passados, do que o nosso passado. Esse homem, ele é o símbolo de alguém que tem o seu mundo restrito àquilo que ele consegue enxergar. Ele não escuta e também não fala. Se ele não escuta, ele não sabe compreender o que está se passando com profundidade ao seu redor. E a sua dificuldade de fala não é somente a dificuldade de falar do que compreende, é a dificuldade também de falar de si, do modo com que observa o mundo. Isso é catastrófico. E eu explico por quê. Porque isso significa que, na verdade, não só o seu olhar para o mundo era restrito, não só o olhar para si, mas também o olhar para os outros. Ele é o símbolo daqueles que conseguem fechar os seus ouvidos e, portanto, como eles não conseguem enxergar alguma coisa que está além da sua própria compreensão, eles fazem com que aquilo que diz o profeta Isaías se torne concreto. É necessário criar ânimo, é necessário perceber que o que está ao nosso redor, ainda que seja um deserto terrível, triste, é muito menor do que aquilo a que fomos chamados, é muito menor do que aquele que nos escolheu para si nos propõe, é muito menor. E nós sabemos muito bem que quando ficamos não só abatidos, ou então quando nós olhamos para o mundo somente a partir da nossa ótica, a partir da nossa visão, nós somos capazes de carregar um peso muito maior. Afinal de contas, qual de nós, diante de algumas dificuldades, não cria ânimo justamente quando escuta alguém que nos dá uma palavra de incentivo ou então nos indica um caminho diferente? Talvez não consigamos ver, diante de determinados problemas, soluções, mas alguém que vem e fala, e quando é escutado, vem aquela coisa, como é que eu não pensei nisso antes? Isso no que tange a problemas, mas isso também quando nós precisamos olhar para nós, precisamos compreender as dificuldades de outros, quando nós precisamos entender e aprender sobre a vida. Quem escuta também aos idosos, ou aqueles que já passaram por determinadas experiências, sabem o que isso significa. Que é o fato de, em alguns casos, começamos a cometer os mesmos erros cometidos por outras pessoas anteriormente. E quando alguém vira e fala assim, cuidado, porque eu já fiz isso, não dá certo. Então, abre-se um novo caminho. Pois bem, a imagem desse homem é a imagem de alguém que está voltado somente para si. Jesus se encontra com esse homem. E o Senhor nosso Deus, ao tocar os seus ouvidos e dizer, Efatá, que quer dizer abre-te, ele não está simplesmente tocando os ouvidos de um homem para que ele volte a escutar. É algo muito mais profundo. É algo muito mais significativo. Porque esse homem não estava somente com os ouvidos fechados para escutar a história que acontecia ao seu redor,
mas ele também estaria com os ouvidos fechados para escutar a palavra da vida, a palavra de Deus, que deve nortear e pautar nossas escolhas, nossos compromissos e nossas vidas. Ao dizer, abre-te, Jesus não está simplesmente abrindo os seus ouvidos, mas também abre o seu coração. Não está simplesmente abrindo o seu coração, está abrindo sua vida. Não está somente abrindo a sua vida, está abrindo o seu horizonte. Não está somente abrindo o seu horizonte, está abrindo e dilatando a sua capacidade de alargar os braços e abraçar a história com toda a responsabilidade que cabe a quem sabe o valor da própria história e da história dos outros. Abre-te. E sabem o que isso significa para cada um de nós? E aqui eu já vou chegando ao final. Os piores desafios para quem não escuta é a estreiteza de olhar para a vida, para os outros e para si. E, infelizmente, existem no nosso tempo, inclusive em nossos bancos sentados nas nossas igrejas, pessoas que precisam acolher a esse toque de nosso Deus e abrirem-se. Existem muitos na sociedade que precisam abrirem-se. Existem muitos em nossas casas que precisam abrir-se. Abrir-se para a palavra, abrir-se para Cristo, abrir-se para a vida que Ele propõe, abrir-se para o compromisso com um horizonte muito mais fecundo e rico. Infelizmente, quando nós nos voltamos, seja para a ideologia que for, direita, esquerda, centro, quando nós simplesmente olhamos para nosso horizonte de espiritualidade, dentro de qualquer movimento pastoral ou comunidade, quando nós olhamos para o mundo achando que nós temos todas as respostas, e nós não as temos. Nenhum de nós as tem. Nenhum. Nós somos como esse homem. Somos surdos e com dificuldade de falar. Porque quem não escuta também não sabe como responder. É simples. É claro que eu não estou falando do contexto atual, eu estou falando a partir da imagem e da história daqueles que viveram há 2000 anos atrás. Mas é tão atual, não é? Porque qual a grande dificuldade dos nossos diálogos? Não é a capacidade de escutar a alguém? É incrível quando nós vemos pessoas, inclusive aqui, me perdoem, em determinadas reuniões, de vez em quando eu chego para alguns funcionários mais jovens, que falam exatamente aquilo que a gente fala. Acho que todos já passaram. Você fala uma coisa, a pessoa repete, mas ela repete contradizendo aquilo que você disse. Mas ela quer dizer a mesma coisa que você disse. Já passaram por isso? É sinal de que não há escuta. Então não há diálogo. Se isso acontece com as pessoas com quem nós vemos e convivemos todos os dias, me perdoem, será que nós não estamos fazendo o mesmo erro com a palavra que é de Deus? Pensemos um pouco. Pensemos também se esse contexto do qual esse homem fala não diz de cada um de nós, não só nas nossas relações interpessoais, mas na história. Porque não precisamos nos preocupar. Como nós somos capazes de olhar para o passado e ver os erros que muitos dos nossos antepassados cometeram. E tristemente parece que muitos estão querendo cometer os mesmos erros. Da mesma forma, aqueles que vierem após nós olharão e dirão assim: mas como eles eram capazes de fazer tais coisas? Como, por exemplo, eu vi uma pessoa, à medida com que eu narrei
a história e o fato de como se era compreendido um cego, como se era compreendido um surdo, como se era compreendido um mudo, um coxo. E a reação primeira que a gente tem é aquela justa aí. Mas como é que pode? Não é verdade? Não se preocupem. Nós precisamos tomar o cuidado para escutar bem e estarmos atentos para que esse mesmo julgamento não seja feito a respeito de nós, particularmente e comunitariamente. Estejamos abertos. Peçamos ao nosso Deus que abra os nossos ouvidos, não só para escutá-lo, mas para saber como viver a vida que Ele nos apresenta. Confiando no Senhor da história, que é a vida, renovemos o nosso compromisso para com Ele, dizendo: creio em Deus Pai,